Olá, turma, tudo bem? Bom, essa aula nós estamos ainda dando continuidade à disciplina Relações Humanas. Só recapitulando que na aula anterior nós vimos sobre a origem da teoria das relações humanas. Vimos ali que, por conta da crise de 1929, que foi uma crise econômica que eclodiu ali nos Estados Unidos, mas acabou prejudicando o mundo inteiro, até por conta que nós vimos ali que os Estados Unidos, por ser uma potência mundial, uma vez que ela sofre algum dano, os outros países que, de certa forma, dependem economicamente daquele país, acabam também sendo prejudicados. E, inclusive, não foi diferente com o Brasil, né? Naquele mesmo ano também a gente passou por bastante questões, por problemas econômicos no nosso país. E essa crise ali de 1929, né, que foi chamada de a Grande Depressão, ela teve como motivação aí a queda da Bolsa de Valores e gerou uma alta taxa de desemprego ali na América, nos Estados Unidos. E com essa alta taxa de desemprego, as empresas elas começaram a adotar uma forma de trabalhar diferente, uma forma de organizar a administração diferente. A teoria das relações humanas ela traz um caráter mais humanístico para as empresas. Antes, o ser humano ele era tratado como um produto mesmo ali daquela empresa. E depois da teoria das relações humanas, o ser humano começou a ter um caráter mais humanístico tratado ali na empresa. Então, é sobre isso que nós vamos ver na aula de hoje. Sobre especificamente essa teoria das relações humanas e a mudança, né, na forma de trabalho dentro das empresas. Então, gente, essa teoria, ela abordou o lado mais humano das organizações, que foi diferente da teoria clássica, que era a teoria anterior, né? A teoria anterior era de natureza mais mecanicista e operacional, como eu disse, o ser humano era mais um objeto ali, então, não tinha uma tratativa humanística, né? Então, na teoria das relações humanas, o enfoque principal são as pessoas. Então, a máquina, o método do trabalho e a organização formal dá lugar aos aspectos psicológicos e sociológicos do ser humano. Em resumo, as relações humanas ela teve origem na necessidade de democratizar e humanizar a administração, através ali do estudo da psicologia, sociologia e antropologia, que são as chamadas ciências sociais. Ali, a teoria das relações humanas surgiu como caráter mais humanista. Para a teoria das relações humanas, a motivação econômica, que é, no caso, pagar um bom salário ao empregado, ela torna-se secundária na determinação do rendimento do trabalhador, que as pessoas são motivadas pela necessidade de reconhecimento, de aprovação social e participação nas atividades dos grupos sociais dos quais convive. Então, nessa teoria das relações humanas, ela tem como principal necessidade a motivação do trabalhador dentro ali da organização, trabalhar a liderança dele, a comunicação, organização e dinâmica de grupo. E o grande marco dessa teoria das relações humanas foi a chamada experiência de Hawthorne, que é um bairro ali em Chicago, né? Essa experiência foi feita numa empresa de telefonia ali em Chicago e o experimento foi realizado com os funcionários daquela empresa. Foi conduzido aí pelos professores da Universidade de Harvard, que foi Elton Mayo e Fritz. Então, eles estudaram ali como que estavam a produtividade dos funcionários daquela empresa e em relação às condições físicas ali de trabalho. E a conclusão dessa experiência foram inúmeras. Eu coloquei aqui 6 conclusões, né? Tá 5 ali, mas tá errado, porque tem mais uma, né? Que acabou aqui não aparecendo o número. Mas são 6 conclusões, né? E o que trouxe a conclusão desse experimento que aconteceu ali na empresa de telecomunicação em Chicago? Foi constatado que a produtividade ela tem a ver com a interação social, ou seja, quanto mais uma equipe trabalha em sintonia, melhores vão ser os resultados alcançados por ela.
Então, ali nessa experiência foi visto pelo Elton Maio e Fritz que, de fato, os trabalhadores, quando eles estão em interação social, eles alcançam os resultados de forma mais benéfica, de forma mais notória. Outra coisa também que a experiência trouxe como conclusão foi a influência do grupo no pensamento individual. Então, a maneira como todos procuram se adequar a determinados padrões evita punições. Então, a maioria acaba mudando o pensamento de um. Então, como é forte o trabalho em grupo, né? A manifestação ali social de vários acaba mudando o pensamento individual de um. Então, foi vendo também o quanto a influência do meio ela é perceptível ali no ambiente de trabalho. Outra coisa também foi o reconhecimento além do monetário. Mais que um reajuste no salário, o trabalhador quer uma aprovação social. Ele também deseja participar das atividades em grupo com maior representatividade. Então, foi visto também nessa experiência que os funcionários, eles não querem somente o reajuste salarial, ele também quer aprovação ali do trabalho dele, quer ver que ele está sendo certeiro no que ele está fazendo. E deseja participar também das coisas em grupo, né? Ter representatividade. Outra coisa também foi a criação de outras estruturas organizacionais. A teoria das relações humanas mostrou que os próprios operários podem montar o seu próprio grupo, que era uma coisa que era totalmente negada ali na teoria clássica, né? Chefe é chefe, funcionário é funcionário, não tinha essa questão aí do funcionário, do operário, ele montar um próprio grupo, uma própria classe de classe ali, para melhorar o seu empenho no trabalho. Então, outra coisa também que a experiência trouxe como conclusão é a especialização e a troca de funções. A busca por mais capacitação era a oportunidade que os profissionais tinham de buscar uma promoção e trocar de função dentro da organização. Também é uma realidade que antes não tinha ali na teoria clássica. Então, a especialização e a troca de funções tornou-se comum, tornou-se algo que poderia ser agora realizado. O operário poderia ser um chefe futuramente, né? Então, isso mudou também com a teoria das relações humanas. Por último, foco maior no sentimento do trabalhador. Então, a maior conclusão tirada da teoria das relações humanas foi justamente também o aprofundamento do lado social do profissional, né? A empresa vê o funcionário que que ele tem sentimentos e que precisa trabalhar esses sentimentos deles, que precisam ali prezar pela saúde deles, né? Então, no total, foram 6 conclusões, tá? A atividade, gente, acerca dessa aula é a seguinte: das inúmeras conclusões acerca da experiência de Hawthorne, cite apenas uma das 6, eu coloquei 5 aqui, mas são 6, cite apenas uma das 6, no qual você considera mais relevante e que, na sua opinião, trouxe maior resultado comparado até na sua vivência na empresa. Detalhe, gente, eu sei que tem muitos jovens aqui que nem chegaram a trabalhar na empresa por conta aí dessa pandemia, quando surgiu, nem chegou a fazer o seu primeiro trabalho ali prático na empresa. Mas não necessariamente você precisa ter tido um trabalho prático para poder estar aí respondendo essa pergunta, até porque é uma opinião pessoal. É que aqui eu coloquei, comparado até a sua vivência. Aqueles que já estavam na empresa, ou vocês mesmos que de repente já trabalharam não de carteira assinada, né? Mas aqueles que não trabalharam na empresa aqui do Patrulheiros, mas que teve algum tipo de contato com outro trabalho, vocês podem estar respondendo também baseado na vivência. Mas quem não tem a vivência, dá para responder também de acordo com a sua opinião própria, tá? Então, dessas 6 conclusões ali dessa experiência que teve ali nessa empresa de Chicago, né, que foi determinante para basear a teoria das relações humanas, qual que você considera mais relevante? E você vai aí falar nas suas palavras o porquê você considera ela mais relevante das outras,
ok? Escolhe só uma e aí você vai destrinchar nessa sua resposta, ok? Então é isso que nós temos para a aula de hoje. Todos tenham uma ótima atividade. Qualquer dúvida, é só entrar em contato também ali pelo Google Sala e nós vamos nos comunicando, ok? E até a próxima.